Olá meninas, meu nome é Patrícia Miller do Ateliê Casa de Pano. Eu tô aqui hoje na Dica de Sexta para falar um pouquinho de preparação de viés. Antes de mais nada, a gente tem que saber que peça que a gente quer usar o viés, em qual peça, de que forma ela é. Então, se ela for uma peça reta, a gente pode usar o viés para várias coisas. Para fazer acabamento de uma carteira, que já acaba sendo o detalhe de peças, um acabamento de bolsa, que a gente pode fazer tanto por dentro como por fora, né? Trabalhos. Então, a gente tem vários tipos e vários formatos. Ou um viés reto, com um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A gente pode ter um ângulo diferente e a gente também pode ter o viés em locais redondos. Então, se eu quiser fazer um viés em locais retos, eu vou cortar o viés no fio do tecido. Se eu tiver um trabalho que seja redondo, eu tenho que cortar em 45 graus, senão ele fica enrugado e dá dobras. Então, o viés reto, a gente pode cortar de 5 a 8 centímetros, depende se a gente quer fazer ele aberto, se a gente quer fazer ele duplo. Então, não tem a forma mais correta de cortar, o tamanho mais correto. Depende do trabalho, depende da forma que você vai usar o viés. Então, de forma reta no fio do tecido, ou se a gente for fazer um trabalho redondo, a gente tem que cortar o viés em 45 graus. Por quê? Cortando em 45 graus, o tecido fica elástico. Então, como ele tem elasticidade, ele vai moldando ao redor do trabalho redondo e fica perfeito. Então, essas formas, por exemplo, aqui eu tenho ele em 45 graus, cortado. Mas eu preciso do viés um pouquinho maior que esse. Eu não preciso fazer exatamente 45 graus, eu posso fazer um pouco menos, para a gente poder aproveitar o tecido. Claro que o 45 é um ângulo melhor, é o que vai dar mais elasticidade. Então, eu posso cortar, aqui vou cortar um viés de 5 centímetros no 45, certo? Então, ele ficou bem elástico e aí ele vai moldar no meu trabalho. Mas eu preciso que ele seja um pouquinho mais comprido e não gostaria de fazer emenda. Eu posso cortar ele um pouco mais enviesado. Então, ele vai ficar mais comprido e vou aproveitar um pouco melhor o meu tecido. Agora, com relação à emenda de viés. Muitos trabalhos, eles têm ou maiores do que a largura do tecido, ou eu quero aproveitar um pedaço de pano que eu tenho para combinar com aquele meu trabalho. E ele não vai até o final, então eu posso emendar. Tem várias formas de emendar. Emenda normal, que a gente emendaria aqui, 2 pedaços, faria uma costura aqui reta. O problema dessa costura é que fica toda a costura no mesmo lugar e ele engrossa um pouquinho o viés. Para a gente conseguir disfarçar um pouco mais essa emenda, disfarçar ela, deixar ela mais suave, a gente vai emendar enviesado. Então, o que eu faço? Coloco um pedaço de viés sobre o outro, dessa forma, em 90 graus. Agora, eu vou riscar, sempre lembrando que a parte de fora eu quero eliminar, pra gente poder lembrar como que a gente vai riscar. Então, a parte de fora eu quero eliminar, eu vou riscar, tá vendo? Aqui eu deixei um pouquinho sobrando de cada um. Eu preciso dessa sobra, porque eu preciso encontrar esse valinho que forma entre os dois tecidos. Ali é o meu ponto de costura. Então, eu posso riscar. Sempre de preferência com a caneta que apaga. Fiz um risco aqui, essa é a costura que eu vou fazer. Se eu não tiver esse valinho, eu não consigo dar precisão no encontro, no resultado do tecido depois, do viés depois. Então, aqui eu vou fazer uma costura. Aqui tá a minha costura. Fiz com linha escura para que vocês consigam enxergar, não seria o correto, seria a linha da mesma cor do tecido. Então, agora eu posso eliminar esse pedacinho que sobrou.
que é a ponta que eu queria eliminar. E quando eu abro, ele tá emendado e encontrou as duas laterais dos tecidos. Esse valinho que eu formei, ele é que serve pra gente conseguir fazer alinhado esses dois tecidos. Então, aqui eu tenho uma emenda, que quando eu for usar, ela vai disfarçar e vai disfarçar o volume dessa emenda. Então, essa é uma dica bem legal para emenda de viés, sempre faço assim. E no final do trabalho, a gente também pode, na finalização, usar esse mesmo processo para fechar o viés no final. Essas foram as minhas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte aqui, curte a nossa página, o nosso blog, o Facebook, o Instagram e dê sugestões pra gente, que a gente possa melhorar cada vez mais nossas vidas. Obrigada e até uma próxima, um beijo!